Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Um momento político de hoje, nosso momento político que dá oportunidade de candidatos, aqui no nosso portal RC1 se colocarem as suas ideias, as suas propostas, claro, com perguntas elaboradas pela equipe de jornalismo do portal RC1, onde você, telespectador, você, ouvinte, você tem a oportunidade de conhecer aqueles candidatos que se propuseram de estar aqui no nosso momento político fazendo acontecer, fazendo este momento acontecer. Momento político de hoje, entrevista o deputado federal Cezinha de Madureira, que é do PSD. Cezinha de Madureira é natural da Bahia, tendo vindo para São Paulo, onde se formou em comunicação, tornando-se jornalista, radialista e ordenando-se pastor pela Assembleia de Deus do Brás, ADBRAS, Ministério de Madureira. Olha, ele foi deputado estadual na Alesp, onde foi presidente da Comissão de Saúde e um defensor do SUS. Ele foi eleito deputado federal, foi considerado um dos mais influentes parlamentares em Brasília, tendo sido eleito vice-presidente do Conselho de Ética da Câmara e presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Atualmente, ele é vice-líder do governo federal no Congresso Nacional e também na Câmara dos Deputados. Converso com um candidato a deputado federal, Cezinha de Madureira, do PSDB. Candidato, bom dia, obrigado por nos atender, obrigado por estar aqui com a gente nesta manhã de sexta-feira, claro, esclarecendo aí e também aproveitando essa oportunidade para colocar realmente, através das perguntas elaboradas, a sua ideia, as perguntas que são aí feitas pelo portal RC1, para colocar também aí para toda a nossa população, o seu modo de pensar. Bom dia, candidato. Bom dia, amigo querido, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da RCI. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Bom, candidato, o nosso portal RC1 faz esse quadro, aproveitando essa oportunidade, e coloca na tela um tempo. Como, por exemplo, nesse primeiro bloco, o senhor vai ter 4 minutos para se apresentar, falar quem é o candidato, para colocar aí a sua apresentação para todos os nossos telespectadores. E por que o senhor é novamente candidato a deputado federal. Eu vou colocar 4 minutinhos na tela e aí eu sorteio esse tempo todo para fazer a sua apresentação. O Momento Político está apenas começando. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Momento político nesse primeiro bloco, então, quem é o deputado, quem é o candidato a deputado Cezinha de Madureira, do PSD? Prazer, principalmente, estar com você aqui e os nossos ouvintes, telespectadores. Eu sou Cezinha de Madureira, como é conhecido por todos. Meu nome é Antônio César Corrêa Freire. Eu vim da Bahia, eu ainda era adolescente, sempre trabalhei com comunicação, até que em 1994 resolvi fazer faculdade de jornalismo e sempre trabalhei na política. A minha vida inteira, os meus empregos sempre foram ligados a alguém da política, ou assessoria, ou diretamente na política, como Câmara Municipal de São Paulo, capital, como Assembleia Legislativa, assessoria de deputados e assim sucessivamente. E ao longo do tempo, no meio da comunicação, sempre na igreja. Eu sou evangélico de berço, e no decorrer da vida, há 16 anos atrás, eu conheci o bispo Samuel Ferreira, que na época era pastor Samuel Ferreira, hoje é presidente nacional e mundial da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, presidente executivo. E no momento foi interessante que quando nós nos conhecemos, no meio de uma campanha eleitoral, inclusive, em 2006,
Na verdade, não é que nos conhecemos ali, nós nos encontramos ali, já depois de um período de conhecê-lo, de estar participando dos eventos da igreja, e ele disse, Cezinha, por quê? Fazendo programa de rádio, e etc. Todo mundo me chamava de Cezinha porque era sempre baixinho, né? Cezinha. E ele falou, Cezinha, você quer vir trabalhar comigo? Eu falei, olha, trabalhar na igreja não dá certo não, né? Ele falou, dá sim, larga tudo aí, vem trabalhar comigo, que Deus tem algo com você aqui na igreja. Daí então, nós começamos a trabalhar ao lado do bispo, na assessoria de mídia, comunicação, entre outras funções ali, porque quem está servindo na igreja geralmente tende a fazer tudo quando está ao lado do líder, né? Então, todas as funções nós acabamos acompanhando, e aí veio uma campanha eleitoral do deputado Dilma dos Santos naquela época, e na sequência que o Dilma dos Santos ganha a eleição, o bispo já avisou, então o pastor Samuel na época, que é o meu líder, falou, olha, Cezinha, você vai ser o nosso próximo candidato a deputado estadual. Então já vai trabalhando aí que você vai substituir o Dilma, que é meu amigo, muito querido, amigo, mais chegado com o irmão, é vice-presidente da Convenção Nacional da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no estadual, quer dizer. E daí, então, começamos a fazer campanha, fomos eleitos a deputado estadual, e como você leu aí no currículo, entre outros cargos, nós assumimos a presidência da Comissão de Saúde, mesmo sem ser médico, mas tendo em vista que 80% dos pedidos, das demandas dentro de um gabinete é na área de saúde. Então, ali eu pude participar mais diretamente com os hospitais, com os médicos, para poder ajudar a população. Infelizmente, não deveria ter fila, mas tem, e as pessoas não têm acesso, ela depende de um político para fazer esse acesso acontecer. Daí, então, a gente foi trabalhando na área da saúde, e na sequência a gente fala mais aqui. Pode concluir, deputado. Então, na sequência, nós passamos por esses 4 anos como deputado estadual e fomos para Brasília trabalhar no Congresso Nacional, ali eleito pelos votos da Assembleia de Deus no Ministério do Madureira. E assim segue os outros cargos aí que você já mencionou. Bom, candidato, agora nesse bloco nós vamos fazer várias questões, perguntas, e aí o tempo é de 3 minutos para a resposta de cada pergunta elaborada pela nossa equipe de jornalismo aqui do nosso portal RC1. Este é o Momento Político que você está acompanhando no nosso portal RC1. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidato Cezinha de Madureira, do PSD, respondendo as questões, as perguntas, e a primeira delas é essa. Candidato, 3 minutinhos para o senhor responder. O senhor é favorável à alteração da distribuição da receita tributária no atual Pacto Federativo? Hoje, 60% fica para a esfera federal, 23% para o Estado e apenas 17% para os municípios. O senhor é favorável a essa questão? Olha, quando o presidente Bolsonaro foi eleito presidente da República, uma das pautas número 1 do presidente era mais município e menos Brasília, Ricardo. E nós lutamos em Brasília durante todo esse período para fazer o presidente cumprir a sua promessa de campanha. Mas no Congresso, você tem que ter sempre a maioria. E não foi fácil construir a maioria no início ali, tendo em vista que o presidente chegou com uma forma diferente de fazer política, de lidar com o Congresso. Mesmo assim, tivemos alguns êxitos. Por quê? Nós sempre fomos favoráveis que
o município tivesse mais autonomia, o município pudesse reger um pouco mais o financeiro daquilo que entra, que é o dinheiro do povo, que é o imposto. Algumas mudanças aconteceram, mas não foi suficiente para desburocratizar a máquina pública, que é muito difícil. Tudo na máquina pública depende de um empurrãozinho, depende de alguém que conhece alguém, depende do político para que possa caminhar de uma forma mais rápida, a partir de uma fila no hospital. Você tem muita dificuldade porque o sistema é muito burocrático. Por exemplo, você chega em Brasília, dos 20 e poucos ministérios, nenhum se conversa um com o outro. Quando é tudo a máquina pública, deveria ter um programa que o Ministério da Saúde conversasse com a Educação, que um processo pudesse ser o mesmo processo ali para todos os ministérios no mesmo sistema. Então, a máquina pública, em todos os sentidos, ela é muito burocrática. E aconteceu que, logo ali indo para o segundo ano de mandato, o governo quis que o Congresso tomasse conta do orçamento, que é aquilo que o pessoal chama de orçamento secreto, que não é secreto, não existe nada secreta, porque você vai encaminhar, hipoteticamente, um recurso para Jaú. Você tem que mandar o ofício, tem que mandar qual é a obra, isso tudo vai para o portal da transparência. É o recurso que o prefeito vai usar lá na ponta. Então, eu sou favorável de mais município e menos Brasília. Aquilo que o presidente tentou implantar no início, mas foram 2 anos de pandemia e acabou não dando para continuar nessa batalha. Mas eu tenho certeza que no próximo mandato nós vamos continuar trabalhando e vamos conseguir fazer com que os municípios tenham, de fato, aí sua autonomia nos recursos. Candidato, o que o senhor, o que a nossa região, melhor dizendo, poderá esperar da sua atuação, caso eleito, no Congresso para o desenvolvimento da nossa região? O que o senhor pensa, claro, que o senhor poderá, claro, também esperar da sua atuação no Congresso para o desenvolvimento da nossa região. Candidato, 3 minutinhos. Olha, Ricardo, eu tive voto em todos os municípios do estado de São Paulo, exceto um ou outro que acabou em quase todos os municípios, quase 100%. E todos os municípios, quando me procuram para atender de alguma forma, eu procuro atender essa região. Por exemplo, todos os prefeitos e vereadores que me procuraram, eu atendi. Eu busquei, de alguma forma, atender o interesse da cidade com seus processos em Brasília, com emenda parlamentar. Para um deputado conseguir ajudar a população de tal região, no caso aqui, essa região, é preciso que o prefeito ou o vereador, em especial, mais o prefeito, porque é quem toca as obras, é quem faz a licitação, é quem faz a máquina pública girar. Quando o político da região me procura, eu faço chegar, de alguma forma, um benefício para o município. Então, eu sempre atendi dessa forma e não será diferente. Hoje, qualquer que seja o prefeito, qualquer que seja o partido, qualquer que seja a cidade, eu atendo e atenderei as necessidades, em especial para desburocratizar a máquina pública. Por exemplo, aqui em São Paulo tem um município que esses dias o prefeito me procurou, ele tinha uma emenda parlamentar parada nesse município, que era de um outro deputado da oposição. E aí é óbvio que o governo ele vai abrindo mais as portas para aquele que está na base do governo e vai deixando os outros por último para atender politicamente. Eu fui lá no Ministério e falei, olha, essa emenda não é minha, mas a cidade está precisando, depois de uma pandemia, nós precisamos que você libere aqui a Casa Civil, a Segov, foi lá o Ministério e liberou recurso para aquele município. Então, o meu compromisso de trabalho é continuar fazendo isso por aqueles que me procuram, aquele que traz as suas demandas, aquele que
chega com os projetos para trabalhar. Eu sempre estive à disposição e sempre estou à disposição. Bom, o candidato é o candidato a deputado federal Cezinha de Madureira, nosso entrevistado de hoje, partido PSD, ele que responde às questões do nosso momento político de hoje, na parte da manhã, aqui no nosso Jornal das 7. Candidato, o senhor já pensou em quais áreas que o senhor vai empregar as verbas das suas emendas parlamentares? O senhor já pensou nisso? Olha, Ricardo, as verbas ela tem um valor estimado para cada ação. No caso do deputado federal, ele tem uma cota anual de emenda que ele pode indicar. Você só indica, você não executa o recurso, você faz um ofício, uma indicação e coloca no sistema. Hipoteticamente, Bauru, a prefeita de Bauru quer construir uma quadra de futebol, um ginásio de esportes. Então, você tem que ter o recurso dentro do orçamento alocado para o esporte, para a infraestrutura do esporte, hipoteticamente. Você manda o ofício de encaminhamento. Aí, a ação que ele tem que fazer é o município, de apresentar projeto, de levar no ministério, de legalizar esse projeto junto aos projetos, porque para cada obra existe um projeto nos ministérios. O recurso não é simplesmente mandado aleatoriamente, não. Você, olha, vou mandar um recurso para comprar uma ambulância com tantos lugares, UTI ou não UTI, para tal e tal função. Aí entra naquele programa. Então, nós temos o poder de indicar. O governo federal paga quando o município está correto, está com as CNDs ok, está com o projeto ok, e tem aquela participação, aquela integração dos secretários, os técnicos do município com o técnico do ministério onde você indicou o seu recurso. Então, eu pretendo continuar trabalhando pelas necessidades. Eu não posso chegar em Jaú, por exemplo, olha, estou te mandando aí dinheiro para a infraestrutura. Não sei, eu não conheço. Quem tem que pedir é o vereador, é o prefeito, fala, olha, precisamos de tal obra em tal bairro, precisamos recapear tal avenida. Aí você vai e manda o recurso para recapear aquela avenida, para fazer uma rua nova, para fazer uma via nova, para fazer um desassoreamento, e assim sucessivamente. Quem determina o que vai fazer é o pedinte, é o município. Candidato, quais as principais reformas que a Câmara deveria propor para a próxima legislatura? Olha, nós temos muito a fazer ainda na própria reforma trabalhista. Começou muito bem ali no governo Michel Temer com o ministro Ronaldo Nogueira, na época, que fez uma reforma trabalhista que trouxe... O que acontece, Ricardo? Quando você abre muito para um lado, o outro sempre é prejudicado. E como é que o patrão vai dar um emprego na insegurança de que no dia seguinte o funcionário, maldosamente talvez, um ou outro tem as suas maldades, vai lá e alega certas situações na justiça e vai lá e toma do patrão. O patrão fica inseguro de gerar emprego. Então, eu acredito que ainda temos que fazer muito a fazer na área trabalhista, nas questões administrativas da máquina pública. Eu acredito que tem muitas reformas ainda que podem ser feitas, como a reforma tributária. É muito complicado o Código Tributário desse país. São várias regras que, às vezes, os municípios não conseguem cumprir, que, às vezes, o contribuinte não consegue cumprir, tem que contratar um contador que, às vezes, também não consegue, porque o sistema é muito burocrático, são muitos formulários. Então, eu acredito que tem que simplificar, não taxando A ou B, mas tem que simplificar a forma do contribuinte contribuir. Então, eu acho que precisa de uma reforma, em especial aí na área tributária. Nós estamos bem no centro do estado de São Paulo, Dois Córregos, uma cidade privilegiada, assim como a nossa região, aqui, cidades vizinhas, porque nós marcamos o centro do estado de São Paulo.
E como é e quais investimentos que o senhor acha que deve ser investido na parte de infraestrutura que o senhor acredita ser importantes para a nossa região, candidato? Olha, nós entendemos que com todas as demandas que chegam de outros municípios, o maior pedido que existe é na área da saúde, no custeio da saúde, porque nós temos uma fila muito grande de cirurgias eletivas, de exames. Então, isso nunca vai, no sistema atual, nunca vai deixar de existir essa fila. Eu acredito e repito, tá? Eu não consigo ir lá no município e determinar no que vai usar o recurso. Quem determina para onde vai o recurso e qual é a necessidade é o político regional. No caso aí de Dois Córregos, é o prefeito da cidade, é o vereador que tem uma obra lá e que está direto no povo lá, sabe a necessidade do município. Então, quando vem essa necessidade a mim, dentro do orçamento, dentro da possibilidade, a gente atende o interesse do município. Então, eu não posso falar, olha, vou recapear Dois Córregos. Não, qual que é o projeto do prefeito? Qual que é o projeto do vereador, seja do nosso segmento ou não? Qual é o projeto do governo na cidade? Então, a gente entra com a nossa participação. Bom, candidato deputado a federal, Cezinha de Madureira, do PSD, nós vamos agora para a parte final, onde o candidato vai ter 2 minutos para suas considerações finais. Ricardo, eu quero agradecer a você pelo carinho desta entrevista. Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradecer aí aos ouvintes, aos telespectadores e dizer que nós podemos fazer muito mais. Nós só precisamos de tempo. Este período eleitoral nos faz refletir aquilo que nós poderíamos ter feito se não tivesse havido a pandemia. A pandemia, com a política do fica em casa, regimentada pelo ditador de São Paulo, que foi o governador João Dória, junto com o Rodrigo Dória, que está aí, ditou várias regras, fez com que o povo ficasse em casa e aumentasse o desemprego, ficasse em casa e o patrão falisse, porque não existe empregados e não tem patrão. Não existe pagamento para o funcionário se a empresa não estiver faturando. Então, essa política do fica em casa atrapalhou muito o país. As vaidades expostas em uma boa parte da mídia, como aconteceu aí com o ditador de São Paulo e o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem um coração imenso. Eu que acompanho lado a lado durante esses anos, a gente consegue entender o ser humano bom que é. Claro, tem o seu jeito que lhe é peculiar, mas é um jeito que você pode entender. E mais, o país está andando sem corrupção. Nós precisamos continuar essa jornada, porque o tempo foi muito curto, como disse, 2 anos de pandemia, uma guerra que ninguém esperava, ninguém imaginava. E houve essa guerra, e no meio da guerra a gente foi tentando se ajustar. Nós precisamos de tempo para conseguir entregar à população aquilo que nós sempre almejamos. Nunca conseguimos fazer tudo de uma vez. Então, por isso, estamos aqui na reeleição, se Deus quiser, nós seremos reeleitos, se assim for a vontade de Deus, é a vontade do povo, claro. Então, aqui, meu agradecimento aos telespectadores, aos ouvintes, a você e a todos pelo carinho. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado, candidato, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de ter aceitado esse bate-papo com a gente. Interessante, claro, para a nossa população, telespectadores, a conhecer candidatos que se propuseram a estar aqui com a gente nesse momento político, claro, pelo portal RC1, fazendo acontecer. Obrigado, deputado. Grande abraço, boa sorte. Deus abençoe. Um abraço. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia.